Ultimamente eu tenho recebido bastante comentários e também dúvidas lá no direct do Instagram das pessoas falando, caramba, Bel, o que está acontecendo com esse mercado que parece que ele está tão irracional ou tão descolado da nossa realidade, entendendo que a gente ainda não encontrou uma crise para o coronavírus e que não somente o Brasil, mas vários outros países do mundo estão enfrentando aí algumas crises que não somente a sanitária, mas também muitas vezes política e também econômica. Pois é, pensando em tudo isso, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, já tô vendo que o mercado está derretendo lá fora, isso pode refletir nos mercados agora de sexta-feira, mas hoje então eu quero bater um papo com Rafael Bevilacqua, que é figurinha carimbada aqui do canal, já veio várias vezes falar um pouquinho sobre o cenário macro e sobre bolsa de valores, pra gente mais uma vez bater um papo sobre esse assunto e sobre o que a gente pode talvez esperar para os mercados nos próximos meses ou até mesmo até o final do ano. Então, gente, antes de eu já colocar ele aqui na tela com a gente, eu quero já antecipar as minhas possíveis desculpas, porque quando eu entro nesse bate-papo offline, que depois vai ao ar para vocês, muitas vezes a minha internet ela dá uma pipocada e a minha imagem pode ficar um pouquinho ruim, mas o importante é que vocês vão conseguir ouvir muito bem a nossa conversa e o nosso bate-papo e ter um pouquinho mais de informações sobre tudo que está acontecendo neste momento. Então, Rafa, agora eu já quero compartilhar a tela com você e vamos começar o nosso bate-papo. Oi, Bea, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Antes da gente começar esse vídeo, porque o Rafa ele fala muito sobre cenário macro, ele tá sempre aí respirando bolsa, assim como eu sei que muitos de vocês também fazem. Mas, Rafa, eu sei que em breve tem novidades aí pela Levante, então antes da gente começar de verdade esse vídeo, eu vou abrir esse espaço para você fazer um convite para quem nos assiste nesse momento. Sim, Bea, vamos lá, né? A Levante está trabalhando num novo projeto, né? Então, desde o início do ano, nós trouxemos o Pedro Bresser, novo sócio nosso aqui na Levante. Ele tem trabalhado num projeto de bolsa, né? Então, assim, trabalhou em fundos, trabalhei junto com ele em um fundo. Ele tem uma cabeça e usa estratégias um pouco diferentes das conhecidas no mercado de pessoa física, mas utilizada no mercado institucional, e ele está trabalhando nesse projeto novo, que é o Fator 2x3, e ele vai lançar, vai explicar, né, em uma série de vídeos esse novo projeto deles a partir da semana que vem. Então, quem quiser conhecer, né, se cadastrar para conhecer esse novo projeto do Pedro, se puder deixar o link aí, e o pessoal se cadastra e conhece. Pode deixar, Rafa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, assim que sair o vídeo, eu também sempre costumo fixar no primeiro comentário. Então, pessoal, dê uma olhadinha aí nos comentários, que eu vou deixar esses links para vocês também. E já quero estender, então, o convite para quem está assistindo a gente agora também, para se inscrever aqui no canal se não é inscrito, deixar o seu like, que é muito importante para a gente entender que esse conteúdo é relevante para vocês. E, claro, nos acompanhar até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que informação e, claro, que estudos, né, e conhecimento nunca é demais. E, Rafa, vamos começar falando um pouquinho sobre essa irracionalidade do mercado. Eu, pelo menos hoje, né, quinta-feira que a gente tá gravando esse vídeo, a gente já tá vendo que o mercado lá fora tá um pouquinho azedo e isso pode refletir no nosso mercado nessa sexta-feira, né? Com certeza, né? O mercado às vezes se move muito em efeito manada, né? Numa forma irracional. Foi o que a gente viu em março, na queda, né? Eu acho que foi um negócio que tanto eu quanto você falamos bastante, né, meu? Isso aqui é uma crise, isso aqui vai passar, é exagerado. Toda crise a gente vê esse tipo de movimento exagerado, como se a crise nunca fosse acabar, como se o mundo fosse acabar de um dia para o outro e os ativos derretem. Assim, a gente falou, calma, isso volta. E voltou, né? E voltou de uma forma extremamente rápida. Eu tinha uma visão de bolsa para acima dos 100 mil pontos para o final do ano. E assim, que era uma das poucas casas, a Levante falou, acho que era a única, a gente saiu no valor como uma única, pensando no final do ano, né? Estava descontado, existia uma defasagem e tudo mais, mas em questões de semanas, a gente chegou nos 97 mil pontos aí, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, as bolsas americanas, o S&P já acima do nível do começo do ano, Nasdaq subindo 10, e aí as coisas começam a ficar um pouquinho descoladas. Não que tivesse caro demais a nossa bolsa. 60 e poucos mil pontos, a gente olhava, estava descontado. 95, 96, próximo de 100 mil, começa a falar, não está descontada, mas também não tem muito upside. É muita gente olhar para o que está acontecendo agora. Beleza, talvez 90, 95 mil pontos, talvez ela não esteja tão cara quanto no início do ano, mas quando você olha para a nossa realidade, porque a gente ainda não tem uma vacina para o coronavírus, você tem vários dados econômicos aí apontando para uma continuidade dessa crise, pelo menos nesse período, e aí parece que a coisa fica um tanto quanto desconexa, né? E aí, quando você olha bolsas de valores subindo mais do que antes do próprio toda essa situação que a gente está vivendo,
aí a gente fica um tanto quanto receoso, né? Poxa, muita gente estava falando, inclusive, de uma possível bull trap, né, Rafa? Exatamente, eu acho que assim, muita gente começou, o que eu via, muita gente com a bolsa 70, 65 mil pontos, querendo desfazer de tudo, achando que estava caro e o fim do mundo. Aí com 90, acima dos 90 mil pontos, quase chegando a 100 mil, todo mundo querendo comprar, quem não tem Brasil é louco, e no final das contas, a quarentena no Brasil, ela durou muito mais do que previsto, foi a quarentena mais longa do mundo, com certeza vai ter um maior impacto. Na contraparte, os Estados Unidos tiveram aquela quarentena longa também, mas lá o movimento, né, a economia americana é muito rápida, né? Eles têm uma velocidade, uma dinâmica que é absurda. Se pensar no meio de março, na terceira semana ali, o desemprego explodiu, de um dia para o outro a gente tinha milhões de desempregados, do nada. E aqui nada acontece. E você acha que aqui tem todos aqueles fatores talvez um pouco mais burocráticos? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, para as empresas talvez demitirem pessoas, menos oneroso e também mais rápido. Então, talvez na mesma velocidade que você tem várias pessoas desempregadas, quando a gente olha o último payroll, né, que saiu na sexta-feira passada, você já teve uma criação aí de mais de 2 milhões e meio de vagas, né, de emprego. Você acha que está relacionado isso? Com certeza, assim, a dinâmica da economia lá é a mais rápida do mundo, né? Você pode ver, na crise de 2008, eles criaram a crise e eles saíram rápido e a Europa ficou estagnada pela década. O que eles fizeram agora? Na mesma semana o desemprego explodiu, porque eles podem demitir, exatamente, conversei com vários amigos lá, e falou, Rafa, a gente está desmontando o escritório, todo mundo em home office, a gente demitiu o pessoal de back-office por e-mail, eles já entram em programas sociais e tudo mais, e as pessoas já começam a retomar. Em maio, né, a gente viu essa geração de emprego fortíssima, porque o cara recontrata sem custo de uma velocidade. No Brasil, é caríssimo demitir, é caro recontratar no sentido de curva, aprendizado, produtividade. Então o negócio é muito lento, né? Aqui eu quero até usar como exemplo, teve um amigo meu conhecido próximo que ele disse assim, olha, para eu conseguir manter a empresa, eu precisaria demitir X funcionários. Só que chega um ponto que eu não tenho mais dinheiro para fazer tudo isso de rescisão. Então, porque é caro. Então, toda vez que aqui no Brasil você pensa em contratar, você já tem que fazer todas aquelas contas de uma possível demissão, porque é um pouco mais burocrático, um pouco mais oneroso. Então, tanto para você demitir, como para você criar vagas novas, né? Não, exatamente. Eu também conversei com pessoas aqui de instituições meio público-privado, onde queria-se ter um acordo do tipo, vamos reduzir o salário de todo mundo, X%, e não demitir ninguém. O sindicato não autoriza, não anda, e aí as empresas são obrigadas a demitir, porque não conseguiu que o sindicato aprovasse algumas coisas. Então o Brasil é totalmente engessado. Assim, é um negócio horrível. Demora para começar a ter desemprego. Então, assim, a gente vai começar a ter desemprego agora. Até retomar, sabe quando começa a retomar? O negócio é muito lento para cair e para retomar também. Então, esse é um grande problema. Enquanto lá fora, os caras desmontam a economia e remontam ela de forma rápida. Então, esses graus de liberdade que eles têm aí são fantásticos, né? E a gente olhando, talvez, essa velocidade que os Estados Unidos, por exemplo, ele poderia se recuperar, a gente poderia falar de uma possível recuperação em V, ao menos para eles, ou se talvez não somente para eles, porque a gente sabe que o Brasil é muito dependente, muitas vezes, de outros países e grandes potências. Você acha que isso pode refletir lá e aqui também? Eu acho que a retomada lá vai ser em V, sim. Os dados de desemprego mostram isso, né? Então, o desemprego dos dados de desempregos de 20 milhões de pessoas já mudando para uma geração de 2 milhões e meio no mês. 2 milhões e meio de empregos em um mês é um negócio impensável no Brasil. Assim, é impensável. Assim, tanto do lado do desligamento quanto do lado de geração de emprego. Assim, isso mostra que os caras estão retomando. Eles têm uma força, né, um poder de fogo aí em política monetária e política fiscal que a gente não tem. Então, eles vão retomar muito mais rápido. Tem algum impacto do nosso lado? Tem. Mas eu acho que a gente vai ficar um pouco mais dependente do nosso... A economia nossa é muito fechada, né? Quanto do nosso PIB está correlacionado com o externo, é muito baixo em relação aos próprios emergentes e muito mais às economias desenvolvidas. Então, a economia fechada vai depender muito mais do interno. Tende a piorar a nossa retomada, né? A gente está caindo ainda, né? A gente não sabe qual vai ser o fundo do poço aqui. Terceiro trimestre, a gente começa a retomar? Espero que sim, mas qual a velocidade dessa retomada, né? Então, aquela queda lenta e a retomada também vai ser lenta. É um pouquinho preocupante aqui do nosso lado. E quando a gente olha todo esse cenário macro, então, pelo menos quando a gente olha aqui para o Brasil, né? A Bolsa até então, ela estava
parece que bem descolada dessa realidade. E parece que é muito difícil, mediante todos esses movimentos, que, como você falou, pode sim fazer parte aí do efeito manada, a gente tentar meio que entender o que pode acontecer aí para os próximos meses, né? Mas não sei se, com base no que você tem estudado, no que você tem observado, o que você acha que a gente pode esperar para a Bolsa aí para os próximos meses, ou pelo menos até o final do ano, entendendo que, claro, né, a gente não consegue prever o futuro ou saber o que vai acontecer, mas a gente consegue pegar alguns dados econômicos do cenário macro e tentar entender como que isso pode refletir nos nossos investimentos, né? Vamos lá, né, Bia? Se a gente pensar assim, ó, grande parte da nossa bolsa é Petro, Vale e bancos. Bancos são super descontados, então mesmo com a queda de lucro vai projetada de 20% esse ano, os múltiplos deles de preço-lucro estão abaixo da média histórica. E eles vão ter um crescimento de carteira de crédito aí em função de que eles fazem parte da solução da crise e não são a crise. Petro, preço cotação de petróleo, que caiu, mas entretanto a gente tem a questão do dólar que subiu. E assim, nesse nível de petróleo a 30, 35, com dólar a 5 e pouquinho, Petro tem que estar próximo dos R$30 de valuation. E a Vale, que é totalmente dolarizada, exportadora, com minério de ferro aí um nível acima do que a gente começou o ano em função da China, que a China está aquecida ainda, receita em dólar, custo em real. Então, se a gente pegar essas empresas que compõem mais metade do índice, elas estão bem, mesmo assim elas estão num nível de valor atrativo, tá? Isso justifica a bolsa aí, vai pelo menos levemente acima dos 100 mil pontos, tá? Não tem muito upside em relação agora, mas tem um upside. Fora as outras empresas que aí começa a ser ponto a ponto, né? Então aqui tem empresas que vão sofrer bastante, mas tem qualidade e dá para precificar uma melhora no futuro. E outras que a gente sabe que vão ter problema aí, que tem que estar regiado. Então, eu acho que, assim, esse nível não é um nível fora da realidade. A questão é, subiu rápido, subiu com o mundo todo, e a partir do segundo trimestre, quando a gente começar a ver os resultados do segundo trimestre, vai entrar no terceiro tri aí, o que a gente vai ver? Uma recuperação rápida da economia americana e uma queda da economia brasileira. E aí isso vai começar a ficar mais saliente, né? Porque a volta foi no movimento global. Aí quando você começa a olhar e falar, os Estados Unidos voltou a crescer, a economia brasileira degringolando, vai depender muito da articulação política, porque a gente está falando de fiscal, de políticas de confiança, então assim, vai ficar muito na mão do político. Isso pode acabar descolando não só não a lado da economia das ações, né? Isso tem um pequeno descolamento aí, mas nada muito fora. Mas o descolamento é, se os países desenvolvidos estiverem muito bem, e vou olhar para o Brasil, emergente, mal, o fluxo de dinheiro acaba sendo ruim. Então, acho que esse é um ponto negativo, porque a gente tem que olhar. Na outra ponto que a gente tem, uma liquidez no mundo sem precedente. Todos os bancos centrais zeraram praticamente juros e colocaram uma quantidade de dinheiro que a gente nunca viu no mundo. Mais do que em 2008 disparado, né? Pensar no Brasil, a gente está com juros de 3, que deve cair nas próximas semanas, porque a gente está vendo pessoa física aumentando o nível de investimento em bolsa, porque acabou. Rendimento em renda fixa é zero, tipo, pau a pau com inflação, aí vai. Não tem mais como ganhar dinheiro na renda fixa. Então, essa migração de renda fixa para renda variável, essa liquidez no mundo, pode, de alguma forma, manter o nível de valuation, o nível de bolsa e ativos um pouco elevado. Assim, lá fora a gente vai ver isso com certeza. Aqui é um ponto de dúvida ainda. Não existe certeza no mercado, né? Mas é uma coisa que chama muita atenção e a gente tem que estar bem atento, porque pode ser que acabe impulsionando os mercados e fazendo ainda mais a bolsa descolar da economia real. E isso tudo que a gente está falando, Rafa, e aí eu acho que um último questionamento antes da gente encerrar esse vídeo, que eu acho que é muito importante, vira e mexe, a gente trazer um pouquinho desse cenário macro para a galera, porque às vezes eu sei que todo mundo, assim como eu, a gente fica tentando pegar alguns pontos, algumas coisas aqui, ligar as coisas e entender o que está acontecendo aqui no mundo, mas hoje eu acho que a gente consegue sintetizar de uma maneira muito boa aqui nesse vídeo. Mas o que muitos têm falado também, Rafa, é de uma possível segunda onda. E aí, eu não sei se você tem acompanhado esse burburinho, né, de uma possível segunda onda, mas se você só puder dar uma palhinha para o pessoal do que seria essa segunda onda, e até mesmo uma opinião pessoal mesmo, se você acha que a gente corre esse risco, né, e claro que talvez, olhando se isso realmente acontecer, isso pode ter um impacto maior na economia, pelo menos, né, como você falou, a bolsa, ela pode se manter descolada por alguns outros fatores, né. Seu medo, acho que muita gente fala disso, não sou médico, mas eu converso com bastante médico e tento entender isso aí, e no caso de
de Covid, né, a gente está falando muito mais de crescimento de modelo, né, que é um negócio muito mais matemático do que médico propriamente dito, né? O médico sabe como curar, mas não o crescimento é modelagem matemática. Eu acho um pouco difícil isso acontecer, eu acho que não é descartado, não tende a zero, mas a gente não está vendo isso em nenhum lugar do mundo. Mas mesmo assim, o próprio presidente do Fed, né, chamou a atenção para o mundo, mesmo mantendo os juros baixos até 2022, com todas as projeções de retomada da economia para 2021 e 2022, né, crescimento de 5% e 3,5% do PIB, ele chamou atenção para o desemprego, que vai continuar aí pelos próximos anos, e ele tem medo de alguma certa maneira, de uma segunda onda, né? Não é um negócio totalmente descartado. Acho que ele deu uma chacoalhada no mundo e falou, gente, a gente está retomando, o mundo está retomando, a gente deu dinheiro, as coisas vão melhorar. Mas calma, também não entra em oba-oba, que é perigoso também o otimismo demais aí nesse momento. Então, acho que sim, ele fez um negócio sensato, né? Estratégico, né? Não pode deixar também se inflar em função de liquidez. Pegou geral dos mercados e colocou o pezinho no chão nesse momento, eu acho, né? Exato. O investidor tem a péssima mania, né? Isso geral, de perpetuar o que está acontecendo, né? Então você vê o negócio degringolando, o mundo acabando, aí você vai lá e fala, beleza, o mundo vai ficar fechado pro resto da vida. Não é isso que vai acontecer. Aí as coisas começam a melhorar, as pessoas voltar, a economia retomar, dinheiro na economia, você fala, beleza, isso vai acontecer pro resto da... Estica no Excel ali, né? Não é o que vai acontecer. Então... Eu falei, agora que a bolsa estava subindo, o que eu estava vendo da galera falando, vamos se preparar para o churrascão do Ibov e 100 mil pontos, né? É sempre assim, a galera ou tá otimista demais ou tá pessimista demais e fica todo mundo meio que tentando praticar a futurologia ali no fim das contas, só que infelizmente a gente acaba que não tem certeza de muita coisa, mas o que a gente acaba fazendo muitas vezes é esse bate-papo para tentar fazer uma análise desse cenário macro. Rafa, eu queria agradecer esse bate-papo que a gente teve aqui, que eu acho que o pessoal nessa sexta-feira ainda assim continua procurando bastante informação sobre os mercados, ainda imaginando, né, que depois de toda essa subida a gente pode talvez presenciar, né? Eu tô falando isso porque eu tô olhando o mercado nessa quinta, lá fora derretendo, e isso pode refletir então na sexta aqui nos mercados. Quanto que tá o EWZ agora? Tá caindo 9. Pô, caindo 9, se isso reflete aqui, caramba, gente, isso aí talvez quem não foi escolado no Circuit Breakers de março, você já pensou? E tomara que não, né? Eu espero que chegue fim do dia e esteja errada e que essa parte do vídeo a gente tenha errado. Mas de qualquer maneira, Rafa, eu quero reforçar o convite para o pessoal que nos acompanha até aqui para dar opinião nos comentários aí do que eles estão achando nesse momento de bolsa de valores, de cenário macro, e também para se cadastrarem aí nos links que o Rafa passou para a gente, para ficarem por dentro de todas as novidades aí e dessa nova metodologia não, né? Mas uma metodologia que talvez não é tão explorada assim pela pessoa física. Acho que no mais tardar semana que vem a gente tem novidades, né, Rafa? Exatamente, aí não esqueçam de se cadastrar. O Pedro Bresser é um baita de um analista e gestor de bolsa aí, então se cadastrem para conhecer o projeto dele. Rafa, um bom fim de semana para todo mundo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora e eu vejo vocês então no próximo domingo. Até mais!